Oi pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai para a classe aves dentro do filo dos cordados, né? Na aula anterior nós falamos sobre os répteis, vocês estão lembrados? Então hoje a gente vai falar sobre as aves. Galera, as aves são divididas em dois grandes grupos, as aves que não voam e as aves que voam, né? Então vamos falar aqui, vamos começar a falar das aves ratitas. As aves ratitas são as aves que são corredoras, elas não têm adaptações para o voo, né? Então aqui como exemplo você está vendo a ema, a avestruz, são essas aves grandes, né? As aves ratitas, elas têm as asas reduzidas ou algumas vezes, em algumas espécies, ausente. E o osso do peito, chamado externo, esse osso nessas aves não tem a saliência para implantar os músculos que movimentam, os músculos, né, no peito que movimentam as asas. Então, elas são mais corredoras, elas têm a musculatura bem desenvolvida nos membros posteriores, justamente para andar, para correr, tá? Então, uma característica dessas aves aí. Em relação às carinatas, ou carenadas, também podem ser chamadas assim, essas aves são as que têm aquele osso do peito, que eu comentei com vocês, que se chama externo. O nosso é essa ripa reta que a gente tem aqui, né? Nas aves é aquele osso do peito que tem aquele final de cartilagem, né? Bem no peito, na parte ventral da ave. Então, aquele osso, nas aves que voam, ele tem uma saliência para implantar os músculos que movimentam as asas, tá? Essa saliência é chamada de quilha ou de carena. Então, as aves que têm essa saliência bem desenvolvida são as voadoras. Ou mesmo no caso da galinha doméstica, você vê, se você jogar a galinha, né, de uma certa altura, ela vai tentar bater as asas, ela vai dar aquele voo meio, né, desconcertante ali, pouca coisa, mas ela tem a saliência, mas é pouco desenvolvida. Mas por esse motivo, ela já está dentro do grupo das carinatas, tá? O pinguim também. O pinguim tem uma asa grossa, espessa, né, que ele vai utilizar para o nado, tá? Então, as aves carinatas incluem muitas ordens, né, dentro aí da classe aves. Então, aqui você está vendo aí uma arara canindé da fauna brasileira, tá? Como exemplo, né, só de uma ave carinata. Aqui a arpia, também aí, né, tem um detalhe dessa ave, é o bico extremamente rígido e forte, assim como as garras bem desenvolvidas que ela tem, né? Esse animal com as asas abertas, aí a envergadura dele chega a 2 metros, né, de comprimento, imagina. Extremamente adaptado aí, é o que a gente chama de ave de rapina, né? Pode pegar aí até pequenos mamíferos, como alguns macacos, tá? Então, também uma ave carinata. Como a gente está falando de aves que voam, ela tem que ter um monte de estruturas para se adaptar a isso, né, galera? Então, para começar, tem que reduzir a massa corporal, né? Ela tem que se manter muito leve. Então, ela vai ter várias adaptações para garantir o voo. Eu quero mostrar para vocês, eu vou falar desse osso aqui, então, né, do externo, que a gente está comentando, né? Externo porque é nome de osso, é com S, tá? Dessa saliência ou dessa quilha, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o osso. Pessoal, então aqui esse osso, tá? Como ele foi secado, lavado, secado e tal, a cartilagem aqui retorceu um pouco, né? Mas dá para você reconhecer esse osso aqui que fica no peito da ave, né? Então, esse é o externo do qual está falando aqui, ó, tá? Então, ele tem aqui, ó, essa saliência aqui onde eu vou colocar meu dedo. Como é da ave doméstica, do frango, não é tão desenvolvida, né? Mas é como se os músculos ficassem aqui nessa saliência chamada quilha, para que a ave possa fazer esse movimento aqui, ó, né? Então, esse externo, né, com essa saliência chamada quiliocarena, é uma grande adaptação das aves para o voo. Tudo bem? Tanto é que aqui nessa parte você percebe a musculatura implantada aqui, ó, e aqui sem o músculo para você perceber a saliência que tem nesse osso. Beleza? Muito bem. Uma outra estrutura, claro, né, gente, as penas, as asas, né? A pena tem uma estrutura impressionante. O eixo principal se chama raquis, de onde partem as barbas, e ligando essas barbas tem as bárbulas que prendem uma barba na outra. Então, a pena é uma estrutura muito fechada, né?
para contribuir tanto para o voo como para manter a temperatura. Esses animais são endotérmicos, então, pelo alto metabolismo que eles têm, eles conseguem manter a temperatura regulada, tá? Pode variar um pouco, é um pouquinho diferente da nossa, mas eles têm esse controle interno da temperatura, então eles são endotérmicos. Os ossos, se vocês derem uma olhadinha aqui, eles são ocos, eles são porosos, eles são cheios de ar, justamente para que a ave fique mais leve, né, para garantir o voo aí. Então são os chamados ossos pneumáticos, tá? Os nossos ossos, eles têm a medula óssea amarela, né? No corpo dos ossos longos tem a medula óssea vermelha, eles também têm medula óssea vermelha, mas a medula óssea amarela praticamente eles não têm, tá? Então os ossos aí são bem porosos, bem cheios de ar. Então estamos falando aí, ó, de estruturas, né? Como as penas e asas, esse osso externo com a quilha, os ossos pneumáticos, o bico deles, a boca não tem dentes, né? Porque uma arcada dentária também tem um certo peso, então as aves atuais não têm os dentes, né, para justamente ficarem mais leves. Estruturas internas, pessoal, as aves, elas não têm bexiga urinária, então elas não têm onde armazenar o xixi. E falando do xixi aqui, também é pastoso, também a excreção principal é o ácido úrico, então as aves estão constantemente liberando esse xixi pastosinho, né? Geralmente aquela substância esbranquiçada que a gente vê nas praças, né, nos bancos, nos carros, então é o xixi pastoso deles. Então justamente, imagine uma bexiga urinária acumulando líquido, ela ia também acarretar um certo peso. Então, eles não têm essa bexiga urinária, ok? Um outro detalhe também, o intestino grosso das aves, ele é tão curtinho, ele é reto e curtinho. Então, alguns autores dizem que as aves não têm intestino grosso, tá? Por esse motivo dele ser tão curtinho e reto, não tem dobras, nada. Então, justamente é para não dar tempo da ave também ficar armazenando fezes, né? Para que ela libere suas fezes constantemente. Tudo isso permitindo, né, o voo, porque ela fica muito mais leve, tá? A gente vai mostrar daqui a pouco para você também uma outra estrutura, né, dos pulmões das aves, claro, respiração exclusivamente pulmonar. Elas partem em 5 bolsas cheias de ar que tem canaizinhos que se comunicam com os ossos, né, para que o ar também fique aqui mantendo a menor densidade da ave, tá? E aumentando a capacidade respiratória dela. Com relação ainda, né, falando também ainda das funções vitais, o sistema digestório completo terminando na cloaca, tá? Existe uma dilatação do esôfago chamado de papo, ali cai muita saliva, onde vai ficar amolecendo o alimento que ela comeu, né? O hábito alimentar das aves é bem diversificado, né? Por exemplo, inseto ou grãos, isso fica contendo muita saliva aqui misturado com muita saliva amolecendo. Depois vai passar para um estômago, ela tem 2 estômagos, o primeiro aqui a gente chama de proventrículo ou estômago químico, é onde serão lançadas as enzimas sobre o alimento para começar de fato a digestão química, tá? E aí esse alimento, ele vai para a moela, que é um estômago mecânico. Ali vai haver a contração da musculatura, esmagando, triturando algum alimento que não foi ainda bem triturado, né, que não foi bem digerido. A moela é como se ela substituísse a falta de dentes que as aves não têm, tá? Então a moela vai fazer essa função aí. Aí o alimento vai seguir para o intestino, onde ele será absorvido, os restos daí acabam saindo aí pela cloaca. Tá certo? Então, as fezes saem pela cloaca. O ácido úrico, que é o xixi, também vai sair pela cloaca. Lembrem-se que a cloaca é aquela câmara que recebe as fezes do sistema digestório, recebe o xixi lá, basicamente feito de ácido úrico também, que vai desembocar na cloaca, e também é onde desemboca o sistema reprodutor, tá? Que vai sair o sêmen no caso dos machos, né? E os ovos, no caso das aves, também saem por ali pela cloaca, tá bem? Que mais que a gente pode falar aqui para você? Então, a respiração exclusivamente pulmonar. Aqui aparece, né, um saco aéreo, né? São bolsas de ar que saem dos pulmões e se comunicam com os ossos. Aqui também aparece, tem mais um saco aéreo aqui, tá? São 5 que partem de cada pulmão. Ó, o osso externo, né, que fica bem no ventre, no peito da ave, né, que tem aquela saliência que a gente comentou. Tá bem? Aqui é uma fêmea, né, mostrando o ovário, tá? As aves, galera, e os répteis, além de pálpebras, eles possuem, a maioria dos répteis tem pálpebras, né? Alguns não, as aves também têm pálpebras, eles têm, é como se fosse uma segunda pálpebra, que é a membrana nictitante, ela cobre o olho assim no sentido horizontal, como se fosse uma cortina.
os répteis aquáticos têm, porque imagine, né, o jacaré, a cobra, a tartaruga que mergulham muitas vezes em águas que não são muito limpas, né, água com lodo, com barro, então é uma membrana que protege bastante para que eles possam enxergar, né, no meio dessa água que às vezes pode ser bastante turva. As aves no voo, né, imagine a velocidade que elas pegam, algumas partículas, né, de sujeira, até mesmo insetos, né, de bater no olho. Então é como essa membrana vai fazer essa proteção, tá? É como se fosse uma viseira, né, vai fazer essa proteção desses animais. Tá legal? Aqui estão os sacos aéreos que eu havia comentado com vocês, ó, de cada pulmão, tá? Vão partir essas bolsas aí que a gente chama de sacos aéreos, que contribuem para a leveza da ave, porque existem canais que partem desses sacos aéreos para dentro dos ossos também, ok? Então, respiração pulmonar, mas aumentada a capacidade aí com os sacos aéreos. Pessoal, circulação das aves. Aqui não mistura mais. Mistura nos anfíbios e nos répteis, tá? Nos peixes não mistura porque só passava sangue venoso pelo coração, lembram? Agora aqui nas aves não ocorre mistura nem dentro do coração e nem fora do coração. O coração é dividido em 4 câmaras bem separadas, exatamente como o nosso, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Pelo lado direito só mistura o sangue, só vem, né, o sangue venoso do corpo da ave. A veia cava traz o sangue venoso aqui. Esse sangue venoso vai lá pela artéria pulmonar, lá para os pulmões para ser oxigenado, descarta gás carbônico, pega oxigênio, vem pelo lado esquerdo aqui através das veias pulmonares, desemboca no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai pela artéria aorta para todo o corpinho 100% oxigenado, para garantir o alto metabolismo que esses animais possuem, né? São extremamente rápidos, precisam de um sangue bem oxigenado, né, de alimento, né, para obter a energia de que eles precisam, tá? Galera, então, em relação às aves, a reprodução desses animais é bem semelhante à dos répteis. Se vocês perceberem, muitas características de aves são semelhantes às características dos répteis. Tanto é que tem, né, aquela frase que diz: quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Seria o ovo porque réptil já botava ovos. As aves descendem dos répteis. Então, por isso muitas características semelhantes, né? A questão do ovo amniótico das aves, a mesma estrutura dos ovos dos répteis. Tem o âmnion, o saco vitelínico, o alantóide, o córeo, todos aqueles anexos para permitir bem o desenvolvimento do embrião, a fecundação que é interna, a respiração que é exclusivamente pulmonar, tá? Então, muitas características aí semelhantes nesse aspecto. E quando a gente falava lá dos répteis em relação aos anfíbios, muitas características contrárias, né? Justamente pela adaptação dos répteis ao meio terrestre. Tá? Lembrem lá da pele, né? Dos anfíbios é úmida e nua, dos répteis é bem seca, é grossa, com escamas, é bem protegida, tem bastante queratina. Fecundação lá na maioria dos anfíbios é externa, nos répteis é interna, assim como nas aves. Os ovos dos anfíbios têm casca gelatinosa, nos répteis casca calcária, aqui nas aves também a casca calcária. Então percebam, né, como os animais foram aí evoluindo, né, e se dispersando pelo ambiente. As asas permitiram às aves aí, né, se dispersar praticamente pelo mundo todo, em vários locais, tá? Aqui foi encontrado um fóssil em 1800 e alguma coisa na Alemanha, um fóssil de um animal. Muitos pesquisadores dizem que é um animal transitório, né, de réptil para ave, porque esse fóssil mostra a presença de dentes ainda na boca, né, como os répteis tinham, mas também mostra marcas de penas, que as aves têm essa estrutura. Então, os répteis, através de milhares de anos, através de muitas mutações, foram gerando animais, né, que através de muitas mutações, gerando as aves. Alguns pesquisadores dizem que esse fóssil é de um dinossauro e que os dinossauros possuíam penas também, tá? Então, fica aí, né? Esse fóssil é chamado de Archaeopteryx, é a asa antiga ou ave antiga, né? É o único fóssil aí que foi encontrado nesse aspecto aí, né? Com essas características marcantes aí, algumas escamas, né? Nas patas, presença de penas e dentes ainda, tá? Pessoal, em relação a aves, então, é isso. Ficamos por aqui.
Até mais para vocês. Qualquer coisa nos falamos na nossa sala virtual, tá? Estejam bem, um beijo e até a próxima.